Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É muito bom estar com vocês, mesmo em um momento agora de meio que quarentena, meio que de isolamento, onde muitas pessoas parecem se sentir preocupadas, se sentir angustiadas pelo motivo de tanta tribulação que esse novo vírus, que está aparecendo aí na atualidade, esse Covid-19, que as pessoas falam, coronavírus, mas nós cremos que todas as coisas estão debaixo do controle do nosso Deus. Nós estamos aqui juntos hoje para entendermos que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos torna longe fisicamente uns dos outros. Nós estamos aqui para louvar a Deus, agradecer porque Ele tem nos permitido estar aqui reunidos, mesmo que de uma maneira virtual, mesmo que de uma maneira longínqua no sentido físico, mas com certeza no sentido espiritual estamos todos perto uns dos outros, na certeza de que Deus também está conosco, está nos ouvindo. E eu quero aproveitar esse momento, queridos e queridas, para motivar os amados irmãos, as amadas irmãs, para buscar mesmo manter o seu culto doméstico, a sua leitura da Bíblia, em um momento onde muitos têm medo de sair de casa, em um momento onde muitos têm preocupação em se vai pegar, se não vai pegar esse coronavírus, essa indecisão do fundo da alma, no sentido de, meu Deus, o que está acontecendo? Será que é o momento da volta de Cristo? Será que não é? Será que é sinal, pastor, do fim dos tempos? Não é? E muitas pessoas ficam angustiadas. O quanto eu já recebi de perguntas essa semana se, pastor, esse é o sinal do fim dos tempos? Irmãos, nós não temos como dizer, nós não temos como afirmar, nós não temos como saber. Eu faço parte de um pensamento interpretativo da palavra de Deus, de que a Bíblia ela é escrita como um livro de fé prático para que possamos vivê-la, viver os ensinamentos nos quais ela nos ensina. Então tem entrando mais pessoas aí, Tá entrando mais pessoas aí no grupo, já temos 4 visualizadores, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A Bíblia ela é um livro de vivência, um livro de prática, um livro de atividade, um livro de relacionamento, um livro que nos leva a um relacionar com Deus, em Deus, para entendermos aquilo que Deus quer de nós e assim nós nos relacionarmos com os nossos irmãos. Quando nós olhamos para a Bíblia e muitas pessoas perguntam, será que é o sinal do fim dos tempos? Nós não temos como dizer isso, não temos mesmo. Mas eu gostaria de destacar aquilo que em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 21, está escrito, eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Neste momento, meus irmãos, é importantíssimo, é de suma importância pararmos e pensarmos e raciocinarmos na esperança que está em Cristo. E se esse chegar ao ponto de ser o fim ou não, nós não sabemos. Mas nós sabemos que nós não temos um fim, porque nós entregamos o controle das nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, se entregamos as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não precisamos nos preocupar com epidemia ou com pandemia, mas nós precisamos necessariamente
nos preocupar com o nosso próximo, como nós podemos agir para fazer bem ao nosso próximo. Então, paremos e reflitamos em uma mensagem musical, para depois continuarmos falando sobre mais detalhes da Palavra de Deus. Vamos ouvir uma mensagem musical que tem por tema Minha Esperança. Vendaval diante dele se acalmou. Ele morreu por nós, por você e por mim. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Sua misericórdia vem no amanhecer para encontrar aquele que se arrependeu. Traz o perdão, liberta o coração, e quem nele confiar, a paz encontrará. Minha esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Minha esperança está no Senhor, só no Senhor. Ok, ouvimos a música Minha Esperança. Deixa eu pausar aqui. Se você quiser deixar seu comentário, seu pedido de oração, vamos fazer juntos, ok? Uma oração ao final. Mas eu gostaria que nós meditássemos em um texto que nos chama bastante atenção. Se você puder abrir a sua Bíblia onde você está aí comigo, num texto que muitas vezes parece clichê para algumas pessoas, mas
como ele está na palavra de Deus, para mim não é nem um pouco clichê, muito pelo contrário. Ele nos traz uma verdade que nós precisamos entender e seguir. Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo de número 28. Nós vamos acompanhar uma meditação do nosso manancial, se você quiser acompanhar junto conosco, se você tem o seu manancial, é importante. Amém. A Silvia colocou, minha esposa, mulher de Deus na minha vida, minha esperança é o Senhor, amém. E que seja mesmo. Em um momento que muitas vezes muitas pessoas entram em crise, outras pessoas não levam a sério o que é esse momento, Esse momento de vamos dizer assim, de reclusão, e deve ser levado a sério, sim. Hoje nós tivemos uma coletiva de imprensa por parte da prefeitura e eles falaram muito sério sobre esses assuntos. Todos os leitos hospitalares, segundo eles, estão lotados. Eles adquiriram mais 20 respiradores. A situação é séria, meus irmãos. Nós precisamos levar em conta a seriedade dessa situação. Boa noite, irmã Tatiane. Seja bem-vinda também ao nosso bate-papo de hoje. Abra sua Bíblia, querida, em Mateus 28, no versículo de número 18, 19 e 20. Muitas pessoas às vezes não entendem o que quer dizer isso, mas é importante que nós nos atentemos a essa situação. Mateus, capítulo de número 28, 18, 19 e 20. O texto diz assim: Jesus, aproximando-se deles, falou: toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra me foi entregue. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se transformem em discípulos, e assim as batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar e a observar tudo quanto eu vos ordenei. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Esse é o texto muito básico que muitas vezes nós aprendemos em vários congressos de Multiplique. Nós aprendemos esse texto e acabamos decorando, achando que é uma imposição para as nossas vidas. Eu não tiro um termo imperativo desse texto, mas esse texto ele mais nos ensina do que nos impõe alguma coisa. O irmão Wallace também está acenando para a gente. Deus abençoe, irmão Wallace. Se nós pararmos para observar, esse texto nos revela algumas realidades muito importantes. E veio da bênção de Deus, que justamente no dia de hoje caísse esse texto para que pudesse ser compartilhado com os irmãos. Vamos ler. Eu vou fazer a leitura da nossa meditação e logo depois, irmã Sueli, Deus te abençoe também, em nome de Jesus. Eu vou fazer a leitura da nossa meditação, irmãos, e logo após eu vou comentar um pouco sobre esse texto, ok? O texto diz o seguinte: antes de subir aos céus, Jesus teve o cuidado de expressar a sua última ordem, no sentido de seu último ensino a cada um dos discípulos. Essa vontade era decisiva e tinha um grande peso, embora numa linguagem diferente. Todos os evangelhos registram tal sentido, e também o Dr. Lucas chega a fazer a citação no início do livro de Atos, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, como está registrado em Atos 1:8. A ação da igreja nasce em Jerusalém e progride de forma simultânea aos confins da terra, cumprindo a ordem de Jesus. A igreja, operosa, realiza missões anunciando as boas novas de salvação e expandindo o reino. O Mestre deixou claro
que o seu povo precisaria sair das 4 paredes para evangelizar e fazer discípulos em todas as nações. A arena global da igreja é o mundo. Nós precisamos marcar isso muito forte nas nossas vidas. A arena global da igreja é o mundo, não necessariamente só os templos. O Senhor Jesus conta com você, meu querido e minha querida. Nós podemos perceber a grandeza da obra missionária nascendo no coração de Deus quando este envia o seu Filho ao mundo como o primeiro missionário para nos resgatar. Esse também foi o desejo final do Mestre aqui na Terra. Ninguém pode dizer que não tem nada a ver com as missões ou que não pode ser um missionário. Todos nós podemos sim fazer algo. Todos nós precisamos ser missionário. Irmã Osmailda, Deus te abençoe também. Irmã Eunice Vargas, também Deus te abençoe. Sejam também bem-vindos a esse pensamento, a essa live. Esse texto ele está sendo bem claro, meus queridos, que nós precisamos ter um caráter, ter uma função missionária. Só que para termos essa função missionária, nós precisamos colocar nas nossas mentes alguns processos, como o primeiro, o processo de preservação. Para que eu emita a mensagem de Deus, para que eu transborde o viver de Deus. Oi mãe, tudo bem? Deus abençoe, beijão para a senhora. Olá, a irmã Suzana também, acabou de acenar para nós. Deus te abençoe. Para que voltemos ao nosso pensamento aqui, para que nós possamos ter o sentimento missionário nos nossos corações, queridos e queridas, nós precisamos ter o senso de preservação. De preservação. Não adianta nada eu achar que o que o mundo está vivendo é balela, esse negócio de coronavírus, não é nada disso não. As pessoas acham que vão me assustar, e muitas das vezes, como nós já vimos, eu já procurei orientação médica em diversos canais médicos e até mesmo com diversos médicos pessoalmente, nós vemos que se nós não cuidarmos daquele que nós queremos transmitir a mensagem do Senhor, que tipo de mensagem vai ser a mensagem que nós transmitimos? Eu lembro muito bem nesses períodos de tribulação ao qual nós estamos passando aqui, que não se assemelham nem um pouco a diversos períodos de tribulação que os apóstolos passaram. Eu lembro do apóstolo Paulo fazendo os seus ensinamentos missionários, muitas vezes pedindo para um ou para outro escrever cartas, porque ele tinha problema de visão, e alguns dizem que foi justamente pelo fato de ter visto o glorioso resplandecer de Cristo, e ele ensinando as igrejas, evangelizando através de cartas, e muitas vezes não indo até os locais dos quais ele ensinava, dos quais ele discipulava as pessoas naquele lugar. Nós estamos vivendo um momento onde a preservação é primordial para a pregação do Evangelho. Nós não estamos nos acovardando enquanto igreja. Não, muito pelo contrário. Nós queremos que pessoas permaneçam intactas no seu sentido de saúde para que elas possam vir a ter oportunidade de transformação de vidas. É importante nós pensarmos nessa situação. Olá, irmã Meidinha, Deus te abençoe em nome de Jesus. É importantíssimo nós pensarmos no contexto de preservação. Eu lembro de uma passagem de Dr. Gordon Scholes. Ele era um missionário e ele foi evangelizar o pessoal que vive na neve, que mora em iglus, e ele estava dizendo que quando ele chegou lá, só tinha neve, era tudo branco para tudo quanto é lado, era muito frio, e ele começou a pregar sobre o céu, sobre o céu, sobre o céu, e perguntaram para ele: escuta, e o que vai ter se não tiver céu, vai ter o quê? E ele falou: olha, a perdição eterna. Mas o que é a perdição eterna? As pessoas perguntavam para ele e ele falava assim: olha, a perdição eterna é o inferno. E ele ficou... E aí as pessoas perguntaram: mas o que é o inferno?
E na hora, ele contando em um dos seus livros que o Espírito Santo ministrou sobre a vida dele, em uma missão transcultural ao qual ele estava fazendo, e ele parou e pensou o seguinte: se eu falar que o inferno é quente, as pessoas não vão querer ouvir a palavra do Evangelho. E ele olhou e falou assim: o inferno é tão terrível que se vocês acham que isso é gelo, vocês não fazem ideia o tanto de gelo que tem lá. Em outras palavras, ele pensou assim: se eu falar que o inferno é fogo, as pessoas vão querer ir para o inferno e não vão querer ir para o céu. E a mesma situação, muitas das vezes, no senso de preservação, que nós precisamos tomar cuidado. Aqui, nos dias de hoje, se as autoridades em saúde estão falando que muitas das vezes o coronavírus pode não se manifestar na minha pessoa, mas eu posso transmitir um vírus que não se manifestou em mim para outra pessoa, se eu não me cuidar, se eu não ter o senso de preservação, se eu não fazer a reclusão ao qual é orientada a ser feita, irmãos, não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada eu dizer que quero pregar o Evangelho aos outros, eu dizer que amo aos outros, não vai adiantar de nada isso. O que nós precisamos pensar? Eu preciso cuidar de mim e cuidar do outro, para que no momento oportuno o Espírito Santo ministre na minha vida e eu possa ministrar na vida do meu próximo. Irmã Martinha também, Deus te abençoe grande e poderosamente em nome de Jesus. Então o senso de preservação é importantíssimo. Nós temos várias maneiras de nos manifestarmos como servos do Senhor. Por exemplo, uma maneira dando um grande testemunho de vida. Dando um grande testemunho de vida. A Bíblia nos ensina que rebelião é como pecado de feitiçaria. Se as autoridades estão dizendo que é necessária a reclusão, irmão, se você se rebelar, a não ser que isso seja contrário à palavra de Deus, você está agindo de uma péssima maneira diante de Deus. Grande irmão Adeildo, um querido amigo pessoal meu, Deus te abençoe também em nome de Jesus. Então, nós precisamos entender que se o momento é momento de reclusão, nós não vamos deixar de louvar a Deus, nós não vamos deixar de orar, porque a nossa fé é muito maior do que aquilo que nos deixa separados fisicamente. Nós não precisamos estar grudados fisicamente para desenvolvermos a mesma fé em Deus. Romanos capítulo de número 8, a Bíblia nos ensina que como nós somos filhos de Deus, nós possuímos e testificamos no mesmo Espírito. Do mesmo Espírito. Então, queridos, sejamos sábios, sejamos coesos, não sejamos rebeldes, entendamos que existe um tempo determinado para todas as coisas. E se é tempo de cuidarmos de nós para que possamos ter oportunidade de cuidar de outros, esse é o momento de fazer missões. Se nós formos observar o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5, a partir do versículo de número 24, nós vamos ver que uma das características do fruto do Espírito é paciência. Nós não somos Deus, nós precisamos ser sábios e ter paciência para que o Espírito Santo manifeste o agir dele da maneira dele, do modo dele e no tempo dele, porque ele é Deus, nós não somos. Então, sejamos sábios, sejamos humildes, não sejamos rebeldes, entendamos que existe um tempo determinado para todas as coisas. E assim, possamos ter oportunidade de, com o nosso modo de vida, influenciarmos outras pessoas. Às vezes, meu querido, você pode não ter a sabedoria de saber falar bem publicamente. Às vezes você pode não ter a condição de saber cantar muito bem. Às vezes você pode ter a condição de não saber ensinar muito bem. Mas simplesmente pela atitude de viver a palavra de Deus, ser humilde, ser obediente, você com certeza estará influenciando vidas. Porque não agora, mas outra oportunidade, com certeza o Espírito Santo te dará para transformar corações. Eu quero desejar que a sua família
seja abençoada. Desejo diante de Deus que o seu trabalho seja mantido e abençoado. Desejo, em nome do Senhor Jesus, que nenhum de vocês que aqui estão assistindo esse vídeo possam ser rebeldes e assim não possam transmitir e nem receber a transmissão desse vírus que ataca a suficiência respiratória das pessoas, e clamo ao Senhor que logo em breve nós possamos nos encontrar e fazermos festa, porque é maior aquele que está em nós do que tudo aquilo que reina no mundo. Deus te abençoe, e agora eu quero orar por você. Neste momento, eu quero clamar a Deus que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em um momento do qual nós enfrentamos, do qual nós passamos agora, tão delicado, tão incompreensível e incompreendido por muitas pessoas, nós queremos rogar, queremos implorar, queremos pedir que o Senhor nos ensine a sermos missionários da melhor maneira possível, a entendermos o seu ID da melhor maneira possível e a entendermos que existe tempo e maneira determinada para todas as coisas, Senhor. Senhor, quero clamar, meu Deus, pela vida, pela saúde física de cada um daqueles que aqui estão cultuando conosco. Quero clamar, meu Deus, pela vida e pela saúde física de cada irmão e de cada irmã que fazem parte da nossa comunidade espiritual, que é filho do Deus Altíssimo, e daqueles que vão se tornar filhos por adoção através do momento que receberem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, Pai. Quero pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor guarde cada casa, que o Senhor guarde cada família, que o Senhor guarde, meu Deus, cada irmão e irmã que se encontra no grupo de risco e também aqueles que não se encontram, Senhor. Manifeste a sua graça, manifeste a sua glória, aviva a tua igreja, aviva o teu povo onde quer que esteja, e que sejamos, meu Deus, profundamente ministrados pelo Espírito Santo, meu Deus, e recebamos, Senhor, a autoridade do Senhor para sermos exemplo em primeiro lugar, e depois, Senhor, podermos ministrar aquilo que nós vivemos através da sua presença. Usa-nos para o louvor da tua glória, usa-nos, meu Deus, para fazermos discípulos da maneira correta, no tempo certo. E, meu Deus, e assim podermos, meu Deus, ganhar os nossos vizinhos, meu Deus, com o exemplo de vida do qual nós. Meu Deus, abençoe cada igreja espalhada pela face da terra, cada povo seu que prega a tua palavra, e que assim possamos ser filhos dedicados e abençoados. No nome santo de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Querido, querida, que Deus possa derramar graça sobre a sua vida. Eu gostaria de colocar um hino do cantor cristão. Se você tem o costume de ouvir um hino do cantor cristão, né? Eu vou colocar um playback aqui, junto com a sua família, junto com seus filhos, com seus amigos, se você estiver perto aí de um amigo, de um colega, né? Eu vou colocar um playback e assim você pode cantar junto conosco, né? Nós vamos colocar o hino 154 do cantor cristão, Firme nas Promessas. Se você puder nos acompanhar, vai estar passando a letra na tela, e assim, se você quiser cantar conosco, sejam todos muito bem-vindos. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus, e que você fique sempre firme nas promessas de Jesus.
E assim nós terminamos mais uma live de hoje. Amanhã nós vamos fazer outra live às 19 horas. Lógico, a estrutura vai estar um pouco melhor, né? Então, ajude a divulgar, tá bom? E com certeza vamos cultuar da melhor maneira possível ao nosso Deus. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Seja firme e constante, porque sempre no Senhor, tudo que você fizer, a sua obra não é em vão. Deus te abençoe. Abraços, em nome de Jesus.